Bom dia, estamos de volta aqui. Mais um dia de luta, de vitória. Um dia de vitória para todos que estão aí sintonizados, ligados no canal do País. E eu trago para você hoje uma palavra de Deus, uma mensagem, embora esta eu já ministrei algumas vezes ela, e senti de Deus de colocar esta mensagem no canal nesta manhã. Hoje é um dia de domingo, cedo você pode estar vendo aí uma paisagem da avenida, mas eu quero que enquanto você vê essa paisagem, desse trânsito, da rotina de um domingo de manhã aqui nas ruas de Belo Horizonte, eu quero meditar com você também em um profeta da Bíblia chamado Abacuque, em rápidas palavras. E eu creio que Deus pode falar com você de alguma forma. Mas no contexto do texto, o profeta Abacuque, um dos profetas menores, não que ele seja menor em estatura, menor no tamanho, assim como eu, que não tenho 1,90 m, 1,80 m, me contento com a minha baixa estatura. Mas o profeta Abacuque, um dos profetas menores, ele tem esse título juntamente com demais profetas, que a gente chama e titulamos como os profetas menores, porque eles profetizaram menos. Eles profetizaram menos em toda a história da Bíblia, a história de Israel. E no contexto da história de Judá, nós encontramos o profeta Abacuque em uma situação onde o reino de Judá, na qual, quando Israel foi dividido em dois, reino do norte, reino do sul, e nós vamos falar Judá se encontrava na iniquidade, praticando a iniquidade, a violência desenfreada, e não se observava mais os estatutos, os mandamentos de Deus, o Deus de Israel, na qual Isaac, Jacó, Abraão, os nossos patriarcas da fé. Então Judá chegou numa situação que a iniquidade, a violência prevalecia. E nesse contexto entra o profeta Abacuque, na qual eu estou falando para você. Ele vê aquela situação e começa em um certo ponto questionar Deus. Deus, até quando ouvireis a violência, vereis a violência, vereis a iniquidade, e não livrará o teu povo, e não livrará Judá da violência, da iniquidade, da desobediência aos preceitos, aos mandamentos do Senhor? Até quando? Abacuque fazia essa pergunta para Deus, assim também, você também como eu, pode fazer esse questionamento para Deus. Até quando, Deus? O Senhor não ouvirás o clamor do meu povo, o clamor dos necessitados? E nesse contexto eu quero trazer para você um título que eu ministrei certa feita, nesse mesmo tema, nesse mesmo propósito, o pastor Abacuque. Então eu coloco essa mensagem como o pastor Abacuque, porque Abacuque fez o papel de um pastor nessa situação. Ele vendo aquela situação do povo de Israel sofrendo, ele começou a interceder, ele começou a abraçar até então, e até o seu nome no traduzido já significa um abraço, ou seja, Abacuque abraça a causa do povo. Abacuque abraça a situação que ele se vivia, que ele se observava.
Ele abraça a situação, assim como o pastor da atualidade, nossos pastores das igrejas, dos ministérios em geral, todos os ministérios que têm os seus pastores que se dedicam, que se abraçam de uma forma arduosa pela causa da tua igreja, dos irmãos, das irmãs. Ele se abraça pelas causas, pede a Deus, clama a Deus por misericórdia. Em tal situação, ele faz como Abacuque. E muitas das vezes ele tem a mesma resposta. Por isso que eu trago o título hoje dessa pequena reflexão aqui, enquanto você observa o trânsito aqui, as vias, enquanto eu faço as minhas manobras aqui em Belo Horizonte. O pastor vê tal situação e abraça a causa da igreja. Por isso que eu trago o título, o pastor Abacuque, para que fique registrado. Então Abacuque começa a questionar a Deus o porquê, até quando, Senhor, vireis a violência, a iniquidade do povo contra Judá? Aí Abacuque espera uma resposta definitiva de Deus, com quem que Deus se falasse assim: não, Abacuque, você orou, você intercedeu, você abraçou a causa do povo, meu povo rebelde, meu povo desobediente, assim como os dias atuais, muitos rebeldes, muitos desobedientes, que não se observam os mandamentos, isso de uma forma geral, a sociedade em si, tanto cristãos como não, tantos aqueles que observam os mandamentos de Deus através da Bíblia, tanto aqueles que não obedecem, ouve, entende, estuda, mas não obedece os mandamentos do Senhor. Então Abacuque esperava de Deus uma resposta definitiva, mas Deus diz: não, Abacuque, vai piorar mais. Vem aí o rei que suscita os caldeus. Eles vêm com cavalos, como cavalos para a guerra. Ou seja, Deus falou com Abacuque o seguinte, que ia vir piorar mais ainda. Ia piorar mais. Não ia maciar não, ia piorar mais. Então, meus queridos, essa reflexão nessa manhã que eu quero deixar para você é exatamente isso. Tem hora que Deus vai dizer não para mim, tem hora que Deus vai dizer não para você. Deus vai dizer não. E é não, pronto, acabou o momento dele. Aí Deus vai e fala com Abacuque: Abacuque, faz o seguinte, escreve a visão numa tábua grande, nas tábuas, e põe no alto para quem passar a ver a visão e ver o que vai acontecer. Eis que suscita caldeus, eles vêm como cavalos para a guerra. Vai piorar, Abacuque. Aí Abacuque começa a entender os propósitos de Deus. É o que acontece muitas das vezes conosco, nós precisamos entender os propósitos de Deus. Mas depois de tudo isso, Abacuque vira para Deus e fala assim: ah, Senhor, comecei a entender, então eu ouvi a tua palavra e temi. Deus quer que nós ouvimos a palavra dele e tenhamos temor, respeito. Mas o que eu quero te chamar a atenção, porque eu não quero ser muito extenso nessas minhas palavras, nessa reflexão nesta manhã, é o seguinte: Abacuque começa questionando a Deus, depois ele entende a palavra de Deus, depois ele termina adorando a Deus. Aí tem um versículo que vai dizer, ainda da oliveira, ainda que a oliveira minta. Por que a oliveira minta? Porque o que se espera da oliveira são 12 a 15 anos para ela começar a produzir. E aí, no contexto dessa oliveira, que eu quero explicar para você, quando você pega a oliveira e se espreme a semente para fazer o azeite, se não saiu o azeite, a oliveira mentiu. Nesse contexto que ele queria explicar. Portanto, meus queridos, nesta manhã, que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê força, saúde, entendimento, e que o pastor Abacuque possa nos ensinar muitas lições através desses ensinamentos que ele nos ensinou, que ele terminou louvando a Deus. Deus te abençoe tua vida, Deus te dê força, entendimento, e ainda que a oliveira minta,
nós nos alegraremos no Senhor, no nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que rege toda a história, o Deus de toda a história. Que o profeta Abacuque possa nos ensinar cada vez mais através dessas lições. Um grande abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Marcelo Pains, tá? Mais uma mensagem aí no nosso canal do Pains. Deus os abençoe.